Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Gestão Legal. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, a doutora Ana Flávia, do perfil controller.jur. Nós vamos falar um pouco sobre as principais funções, da controladoria jurídica, tanto no seu escritório quanto no departamento jurídico também. Vamos aguardar aqui um pouquinho para que o Instagram chame aí todas as pessoas e a gente iniciar o nosso bate-papo. Ei, Ana Flávia. Ana Flávia já entrou aqui. Eu vou esperar só mais um pouquinho. Eu vou escrever aqui o tema da nossa live, tá, gente? O pessoal às vezes fica perguntando, né? Vamos lá. Vou chamar a Ana Flávia. Ei, Ana Flávia. Oi, tudo bem, doutora? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, estou muito feliz por estar aqui, viu? Por você ter me recebido. Ah, eu que agradeço aí, né, o seu contato, para a gente ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo, de trocar essa experiência, né? É uma área que muitas pessoas têm dúvida, então eu acho que quando a gente troca, né, compartilha as informações aí, eu acho que tem a somar para todos. Então eu fico muito feliz quando alguém tem um interesse aí, de fato, em compartilhar com todas as pessoas esse assunto que hoje é tão novo e que as pessoas têm tanto procurado aí se informar e se interar cada dia mais, né? É verdade, e isso é muito bom, né? É algo que não se falava tanto e hoje vamos dizer que está em ascensão, né? E isso é muito bacana. Recebo muita mensagem das pessoas curiosas, querendo saber o que eu faço, como funciona, e isso é muito bom, que o pessoal está procurando gestão, né? O pessoal está procurando organizar aí os seus escritórios. É isso aí. Que é uma coisa que a gente não teve por formação, né? Então, nós Isso. advogados temos que ir aí correr atrás, porque não é uma matéria que a gente teve na faculdade. Então, a gente tem que procurar se aperfeiçoar mesmo pós-faculdade, né? Pós-graduação. Isso é muito complicado, porque a gente sabe fazer boas audiências, boas peças, mas e aí, como é que a gente vai gerenciar o nosso fluxo de caixa, os nossos prazos, os nossos colaboradores? Então, realmente, a gente sai muito perdido e muitos escritórios às vezes não conseguem se manter por ausência de gestão, né? Que é É isso vamos dizer, aí. que é relativamente simples, né? De Isso resolver. aí. Ana Flávia, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí para o pessoal sobre um pouco sobre você, sobre a sua experiência, né? Para a gente te conhecer um pouco melhor. Certo. Falar da gente é um pouquinho complicado. Eu vou falar questões curriculares mesmo, e depois eu falo um pouquinho de como eu caí aqui de paraquedas nesse mundo de controladoria que eu tanto amo, né? Bom, eu sou advogada, né, desde 2016. Sou gestora de controladoria jurídica em um escritório aqui de Goiânia. Sou controller jurídico, então eu atuo mesmo, mão na massa, não é somente aquela teoria. Eu sou também coordenadora da subcomissão de controladoria jurídica da OAB de Goiás e membro da Comissão de Inovação e Gestão de Goiás. Então, eu gosto Bacana. muito, pode falar. Não, bacana. Então, eu gosto muito dessa área de inovar, de gestão, e eu espero poder contribuir aí com vocês, agregar valor, agregar conhecimento.
Isso aí. Hoje eu sou sócia fundadora da Casa Gestão Legal. Eu atuei durante muitos anos como controller dentro de escritórios de advocacia, até dentro de empresas também, dentro de departamentos jurídicos, inclusive de multinacionais. E hoje a gente presta serviço de consultoria dentro da casa, tanto para escritórios de advocacia quanto para departamentos jurídicos, né? Então, hoje eu não estou, assim, exclusiva em um escritório, estou em vários. E aí, isso nos possibilita aí uma troca de informação, de saber o que dá certo, o que não dá, né? Que é muito bacana. E também a gente está com um desafio aí bem grande. Hoje eu sou atual presidente da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB aqui de Minas Gerais. Estou com uma equipe maravilhosa, com uns membros aí maravilhosos, inclusive estou vendo vários deles aqui acompanhando a nossa live, então queria agradecer eles aí também pela participação. Mas a gente está com um desafio aí bem grande aqui em Minas, porque o mineirinho é come quieto, né? O mineirinho é mais resistente às vezes à mudança, mas quando a gente Excelente. está, mas quando a gente sabe que é para melhor, a gente com certeza vai mudar e vai progredir aí. Mas é uma coisa que já vem aí nos últimos, eu observo 7, 9 anos, que está tendo uma mudança assim lenta, mas nos últimos 2, 3 anos eu tenho observado que está acelerando um pouco mais, e com a pandemia acelerou muito, porque os escritórios e os departamentos jurídicos sentiram essa necessidade, né, de gerir o seu negócio, mesmo que de longe, porque quando você está próximo, né, das pessoas, fica mais fácil ali, mas quando você está longe, dificulta um pouco mais, e a necessidade aí de implantar certos fluxos, certos procedimentos, ele passa de ser, tipo assim, uma coisa que pode ser que tenha para ser necessário, efetivamente necessário. Ele deixa de ser opcional e passa a ser necessário, né? Então, assim, e por isso que as pessoas estão tão envolvidas com esse tema, tá procurando tanto saber sobre esse tema, né? E aí hoje eu queria que nesse bate-papo você trouxesse aí pra gente sua experiência, principalmente que vem aplicando aí, que você vem aplicando para os escritórios que, né, para o escritório que você atua, o que você vê aí às vezes na comissão que vocês trocam ideia. E aí a gente Uhum. fez um roteirinho hoje, né, do que a gente vai bater esse papo. E aí, primeiro eu acho que para muitas pessoas às vezes já é maçante, mas ainda vejo pessoas que sequer saibam o que é controladoria jurídica. O que é controladoria jurídica, né? A gente tem muitos, mas muitos advogados ainda que sequer sabem o que é controladoria jurídica. Que você fala para esses Exatamente. advogados que ainda não sabem, Ana Flávia? Primeiramente, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que controladoria jurídica é algo só para empresas, para escritórios enormes, que isso não é para você. Eu sempre falo que tudo que a gente faz a gestão, tudo que organiza, dá certo. E o nosso escritório, apesar de do advogado ter essa atividade intelectual, a gente tem que considerar que o escritório é o nosso negócio e ele precisa ser tratado como uma empresa. Então, a empresa precisa de gestão, precisa de administração. Então, a controladoria, no meu entendimento, existem vários conceitos, mas eu gosto de falar de forma mais simples. Ela ajuda ali o corpo técnico, o advogado, a ficar mais focado na sua atividade técnica. Então, ele consegue fazer essa separação aí da atividade administrativa jurídica da atividade técnica. Isso facilita muito a vida do advogado. E a controladoria também, ela pode ajudar a diretoria do escritório nas tomadas de decisões assertivas, acertadas. Então, ela é um departamento muito útil. Um núcleo, né? Tem pessoas que falam núcleos, outros falam departamento. É algo muito útil aí para o seu negócio, para o seu escritório, para o seu departamento jurídico, porque vai muito além do que aquilo que muitas pessoas pensam, que é só agendar prazo. A controladoria ali está só para agendar Tá. prazo. Não. Ela está ali para organizar toda a base ali dos seus processos, toda a estrutura administrativa mesmo, que vai ajudar ali no resultado final, que você vai entregar um trabalho de excelência para o seu cliente.
Isso é mais ou Isso aí. menos o que eu penso que é a E, controladoria. e eu falo que é não só o cliente do escritório, né? Mas também o cliente da própria controladoria, né? Porque a Isso, controladoria, os clientes da controladoria são as equipes técnicas, né? Tanto do contencioso quanto do consultivo. Então, você consegue ali fazer uma boa prestação de serviço, tanto para o seu cliente interno, quanto para o cliente externo do próprio escritório. E eu ainda falo, Ana Flávia, eu gosto sempre de complementar, eu ainda vou além. Não é só a questão administrativa, né, de apoio ali, é a questão também de gestão, do isso. planejamento estratégico do escritório e A até o decisão do planejamento escritório. financeiro do escritório. Porque a controladoria, uma vez bem implementada, implantada, ela consegue dar números ali para o comitê de sócios, para a diretoria, que antes eles não tinham, para traçar estratégias. Traçar estratégias tanto com relação à carteira atual do escritório, quanto com relação à parte, às vezes, comercial e de marketing do escritório. Onde o escritório almeja chegar com aquela equipe ali, o que ele consegue absorver, né? Se ele consegue aumentar a carteira sem aumentar a equipe, ou se ele aumentar ou pegar um novo cliente, quanto de equipe que ele vai ter que aumentar ali. Então, é com o Exatamente. serviço prestado pela controladoria que o escritório consegue fazer ali toda a parte de gestão do escritório, inclusive financeira, não só do planejamento estratégico, mas inclusive financeira. Né? A controladoria, quando ela conhece ali os contratos de prestação de serviço do escritório com as regras de cobrança, já não tem mais perda de dinheiro, não joga dinheiro mais fora. Quantas implantações de controladoria que eu fiz, que dentro de 1, 2, 3 meses os sócios já começam a observar o aumento do faturamento após a implantação da controladoria. Porque às vezes deixa de ter aquela informação manual, que a equipe técnica às vezes envia para o financeiro de forma manual, aquela planilhinha de Excel do que deve ser cobrado ou não do cliente, e passa a ser uma coisa automática, realizada via sistema, de acordo com as movimentações do advogado, já recebe as informações financeiras via sistema. Então, assim, o retorno, ele vem tanto com relação a questão de gestão do escritório, quanto com relação também à parte financeira, né? As Exatamente. pessoas têm que tirar não é tabu, tem que tirar de mente que a controladoria é só para exatamente o que você falou, só para tratar prazos, ou então só para fazer cadastro de processo. Não, vai muito Isso, mais além. isso que você está falando, isso Esses já entra, serviços né, também. nas funções, nas vantagens, né? Se a gente for Exato. falar Que você vai mencionar para a gente de forma mais detalhada aqui. Mas a controladoria, ela não é só, ela é também isso, né? É um dos papéis, às vezes, primordial dela, questão do controle dos prazos, cadastro dos processos e tal, mas ela não é só isso, né? Ela é a gestão mesmo do escritório. Eu falo que é o núcleo de qualidade, né? Do escritório. Aí agora, Ana Flávia, vamos abrir um pouco mais aí, que na medida que a gente vai falando, as pessoas vão ficando curiosas, né? E vão assim. querendo saber mais, querendo saber mais. Então, assim, quais as funções? A gente tem um leque gigante, né? Por exemplo, eu já tive em escritórios que o marketing e o comercial é dentro da controladoria. Mas vamos falar um padrão normal, que a gente vê aí normalmente que se aplica numa controladoria. Quais são as funções que devem ser absorvidas pela controladoria? Então, doutora Carmélia, é o seguinte, eu acho que, igual você falou, que tem, não existe uma receita de bolo. Cada escritório, cada departamento tem uma necessidade, mas existem funções básicas, que eu acho que é o principal escopo da controladoria, que é, primeiro, a gente focar na qualidade, no controle de qualidade do trabalho exercido ali pelo corpo técnico, pelo escritório, pelo departamento. Ela também tem a função de ajudar você a gerenciar a sua carteira de clientes, porque o escritório hoje em dia a gente precisa conhecer o perfil do nosso cliente, a gente precisa conhecer o perfil de cliente que nos procura, a gente precisa saber como manejar esses processos, como tomar decisões estratégicas dentro do nosso processo para que a gente tenha lucratividade,
Porque advogado, muitos trabalham, recebem aqueles honorários ali dependendo de uma sentença. Então, quando a gente consegue, através da controladoria jurídica, fazer um gerenciamento de carteira de cliente, com os processos estratégicos, os processos de baixa e média complexibilidade, a gente consegue aí de forma muito assertiva fazer as melhores estratégias para que a gente chegue no resultado final, para que esse processo não fique parado, o seu cliente fique insatisfeito. Então, assim, são muitas funções. Tem também a função de poder desafogar o corpo técnico ali daquela questão administrativa. Tem também a questão de poder munir a direção, a diretoria do escritório, para que ele consiga saber o quão lucrativo o jurídico dele está sendo, ou principalmente também quais tipos de processos as teses não estão legais através das sentenças que você consegue controlar ali através de um software bem organizado e relatórios gerenciais internos que você pode passar para a diretoria. Então, a controladoria ela não tem só a função de cuidar do administrativo, ela vai ajudar na questão estratégica. Eu chamo como um departamento de inteligência jurídica também. E eu acho muito interessante, porque quando o controller, principalmente ele é advogado, ele consegue ajudar nisso também. Confecção de relatórios com uma linguagem jurídica, porém que o cliente consiga entender. Isso é muito importante. Essa comunicação rápida, eficaz, efetiva, porque o cliente precisa disso, né? Controladoria consegue. Quem tem uma controladoria a qualquer momento pode tirar ali um relatório. Não tem aquela questão do cliente ficar ligando e você não atender, ninguém saber como é que está o seu processo, vai estar tudo lançado, tudo organizado. Então, funções, como você disse, são várias. Eu acho que as principais são essas. Você saber trabalhar com os dados, tirar essa parte administrativa do advogado, ajudar nas decisões estratégicas da sua diretoria e, assim, entregar um trabalho com excelência para o seu cliente, tanto interno como externo. Isso aí, a parte de relatório, Ana Flávia, também é importantíssimo, né? Eu vejo que as equipes técnicas, elas gastam muita energia aí com a elaboração de relatórios, principalmente quando não tem aí um software bem alimentado, em que foram desenhados ali os procedimentos, fluxos do momento da alimentação, qual o tipo de informação que deve ser inserido no sistema, e aí chega o dia de entregar o relatório para o cliente, é um samba do crioulo doido, né? Gasta ali 2, 3, 4 dias, uma semana para alguém para ficar ali por conta daqueles relatórios. E no mês seguinte é a mesma coisa, porque continua não alimentando o sistema, continua não atualizando as informações, e no mês seguinte o trabalho é o mesmo. Então, se você não mudar o procedimento, você vai continuar tendo o mesmo trabalho todo mês, né? E um ponto que você tocou também, que eu acho assim, importantíssimo, é com relação à informação. Qualquer hora que o seu cliente entrar em contato, a informação está ali a tempo e modo para qualquer pessoa passar para o seu advogado. Às vezes, até a mesma recepção, o atendimento, entrou ali dentro do software do escritório, leu ali, já sabe da informação para o cliente. Ok? Exato. Por quê? Porque ele não está amarrado ao advogado. A informação é do escritório, não é do advogado que conduz aquele processo, né? Então, isso é muito importante também. E os clientes dão valor a isso. Porque, às vezes, é deselegante, é desgastante você ligar ao advogado. Ah, seu advogado está numa ligação. Ou ele foi para uma audiência, ou ele está em reunião e tal. Ninguém sabe, mas ninguém mais sabe dar informação para ele daquele processo. Se a informação está dentro do software ali, qualquer pessoa consegue dar informação. Uma atividade também, Ana, já vou para a intimidade, viu, Ana? Agora vai ser Ana, vai ser Ana Flávia, não. Eu tenho uma prima, elas são gêmeas, que é a Ana Paula e a Ana Flávia. E Ana é um nome então, fácil, né? eu já estou íntima, tá? Então, Ana, também que eu vejo que os clientes estão tendo dificuldade é a parte de CRM. O cliente entrou no escritório, qual que é o fluxo? Né? Virou cliente ou é não cliente? A partir daí, qual que é o fluxo? Vai cadastrar no sistema, vai cadastrar ele como? Eu preciso de tempos em tempos filtrar aquele tipo de cliente que não virou cliente
e que eu quero acionar ele novamente. Porque, às vezes, eles pensam que a atividade da controladoria só pega aquela parte do contencioso, né? Chegou o processo, start. É, Não, às vezes começa bem antes. Tá ali na captação ainda do existem vários cliente. Você modelos, já né? faz aquele desenho do fluxo, né? Então, você já desenha ali o que é necessário, assinou o contrato, não assinou o contrato, tem que arquivar o contrato, é ação polo passivo ou polo ativo? Polo passivo, enviou a demanda, solicitar, aí entra dentro, solicitar subsídios, cadastrar, né, o processo e tal, e entra o fluxo. Agora, está no polo ativo, fazer aquele pré-cadastro da distribuição, verificar as necessidades com o cliente, tem que agendar uma outra reunião de alinhamento e tal. Então, também a controladoria entra nesse papel de ajudar ali os sócios nessa parte também de CRM, junto ao cliente, né? E principalmente no retorno daqueles que não são clientes, aquele que não virou cliente, para É de um tempos em potencial tempos o cliente. escritório, que pode ser um potencial cliente. Exatamente, entendeu? Então, também isso é papel da controladoria, que muitas vezes o escritório não enxerga, né, como papel da controladoria. E tá? Agora, vamos ver aqui. Aí eu coloquei aqui, Ana, para a gente citar 3 principais funções e como implantar. As pessoas pedem muito caso prático, né? Porque, igual você falou, todo mundo às vezes vem e fala os benefícios da controladoria, fala aí o que é Uhum. ideal, fala quais das atividades, mas ninguém dá a prática, o passo a passo, né? Então, vamos dar aqui para o pessoal que está nos assistindo três atividades típicas de controladoria e como que ele pode fazer para implantar, independente do software que ele tem. Certo. Então, eu vou passar aqui porque a minha experiência da implementação da controladoria que eu atuo, porque não existia. Não Uhum. existia Então, a você pegou do discussão. começo aí, que bacana. Sim, então eu vou passar a minha experiência, como foi que a gente chegou aonde está hoje. Está 100%? Não, mas eu digo que 90%, porque a gente já implementou muita coisa, já melhorou muito. O primeiro passo que eu indico para quem está querendo implementar, para quem está começando, é reunir com os sócios e apresentar o projeto. Quem teve aí a ideia, quem tem a intenção, ele precisa saber qual que é o valor que ele vai gastar, ou né, qual, que ele vai investir, na verdade, ou se ele não vai ter nenhum tipo de investimento. Precisa apresentar o que é a controladoria e verificar se ele tem esse interesse, se ele vai abraçar a causa, porque a controladoria, ela está lado a lado com a diretoria do escritório. Então, é necessário que todo mundo vista a camisa, porque nem todo mundo da equipe vai gostar da ideia. Isso aí já vou falar mais à frente. Então, a gente precisa definir que a gente vai sim implementar. Ó, sócio, vai me ajudar, porque vai ter reclamação. Vai ser difícil para algumas pessoas. Nem todo o perfil dos advogados são iguais. Alguns são mais complicados para cumprir regras, outros não. Então, passado aí esse primeiro estágio de você apresentar o projeto e ele ser aprovado, você apresentar as despesas e benefícios, a gente tem que informar isso para a equipe. Você não pode chegar e falar, amanhã vai ter uma controladoria aqui. Você já tem que preparar a sua equipe, apresentar o que é e quais principalmente os benefícios que eles vão ter com isso. Olha, a gente A vai implementar uma comunicação, né, Ana, é importante. não é assim, eu vou colocar alguém para ficar te controlando ou uma equipe para ficar te vigiando. Não, olha, a gente está implementando a controladoria para ajudar o seu trabalho, para melhorar a qualidade dos nossos clientes, vai diminuir as ligações, você vai ter mais tempo de focar aí na sua atividade fim, que é peticionar, fazer audiência, porque através da controladoria, igual você falou, a gente vai mandar relatórios periódicos, a gente vai ter uma comunicação mais límpida e eficiente. Então, passado aí dessa questão de apresentar para a equipe, todo mundo já vai estar mais, né, assim, sabendo pelo menos que aquilo ali não é para atrapalhar a vida de ninguém. A gente tem que pensar em listar as atividades. Como que eu digo? A gente tem que descrever mesmo tudo que a gente faz no escritório para conseguir separar o que é do corpo técnico e o que é da controladoria. Depois que a gente listou, porque quando a gente pega a caneta e o papel para fazer, a gente vê quanta coisa a gente faz, que a gente não imagina. É.
Depois que está tudo listado e a gente faz essa divisão, você consegue deixar bem definido. O que é controladoria? Inicialmente, que isso pode ser modulado com o tempo, né? O que é controladoria e o que é do corpo técnico. Então, isso já vai dar uma visão muito bacana. Depois desse passo, vamos procurar o controller. Quem vai ser essa pessoa que vai tomar conta disso aqui, que vai estar à frente, que tem que ter um perfil de liderança, que tem que saber lidar com vários tipos de pessoa, tem que gostar de gestão, enfim, são várias peculiaridades, né, nesse profissional, que se depois você quiser, eu posso falar um pouco do que eu entendo dessas funções, só para não ficar muito extenso. Então, a gente tem que procurar um controller, né, para ficar à frente desse departamento, para ser o porta-voz. Definido aí o controller, a gente vai passar para o software de gestão. Ele vai escolher esse software, o controller jurídico, porém, a minha sugestão é inserir a equipe nessa escolha, ouvir as necessidades, não deixar a equipe afastada desse momento que é tão importante, porque eles vão lidar com esse sistema 24 horas não, né? Durante o período ali todo. Então, a gente precisa entender a necessidade. Não adianta um software com 200 mil funções se o seu escritório não precisa disso tudo. Então, fazer esse engajamento do corpo técnico com o controller para eles poderem escolher o melhor software que é viável aí para o seu escritório. Depois disso, a gente vai para implementação de manuais e fluxos. Vamos criar o nosso manual do nosso departamento, do nosso escritório, e vamos fazer os fluxos. Então, acho que esses são os primeiros passos para que a controladoria comece a criar uma forma, né? Isso aí. E atividade, efetivamente, assim, a gente sabe que duas a gente já citou, né, que são as clássicas, que é o tratamento das publicações, né, efetivamente é uma atividade realizada pela controladoria, e o cadastro, né, tanto o cadastro de processo, quanto o cadastro, às vezes, do consultivo também. Outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade de enxergar, né, Ana Flávia, é o papel da controladoria dentro do consultivo. É enorme, né? Principalmente para fazer ali o desenho de workflow, dos processos, não processos contenciosos, mas dos projetos, né? Então, também é importante. Então, a gente tem ali a publicação, o cadastro, uma outra atividade clássica, que você fala assim, é primordial que isso seja realizado pela controladoria. Olha, quando eu comecei a implementar a controladoria lá, que a gente sentiu um pouco de resistência em algumas questões, a gente fez o seguinte, vamos perguntar para o advogado o que ele mais odeia fazer. Aquilo que ele fala, meu Deus, eu não suporto. Que já vai ter um ponto a mais aí para o nosso departamento. Já vou ganhar, já vou sair na frente. 100% falaram que odeiam digitalizar a documentação para inserir o processo no sistema e gerar guias. Guias, acompanhar o pagamento dessa guia, o comprovante, fazer essa gestão aí de pagamento e correspondente jurídico. Vai e volta, né? Essas três, correspondente jurídico, para cuidar de toda a parte financeira deles e contratação, gerar guia e digitalizar a documentação. Então, isso aí eu acho que ajuda muito. Se você fizer só essas três coisas inicialmente, você já vai dar muito, vai trazer muito benefício. Vai aliviar bastante, né? Nossa, muito. Exatamente. Ana, a gente está com algumas perguntinhas aqui, só para eu não esquecer. Claro. Vamos já responder algumas aqui. O Silvio, ele é nosso colega também, membro da comissão. Ele pergunta assim, como tem sido a receptividade dos pequenos escritórios acerca da controladoria jurídica? Pois muitos colegas pensam que apenas os grandes devem contratar este exímio trabalho. Exatamente. Inclusive, sexta-feira, eu fiz uma live falando sobre isso, sobre os pequenos escritórios, para desmistificar isso de que é só para escritório grande. O que você puder, principalmente o fator de gerenciamento de carteira de cliente. Tem gente que nem sabe que isso existe. Isso vai te ajudar muito, porque quando você é sozinho, tem só uma ou duas pessoas, você vai ter que fazer o cafezinho do seu escritório, você vai ter que organizar as coisas do escritório, você vai fazer papel de gestor, de advogado, de estagiário. Então, a partir do momento que você consegue fazer a gestão mínima do gerenciamento da sua carteira de cliente, já vai te ajudar muito na sua lucratividade.
Por que que eu falo tanto em gerenciamento de carteira? Eu sempre faço a segmentação dos processos em 3 níveis, que é o processo muito alto, de alta complexidade, o de média e o de baixa. O que que eu vejo muita gente me falar? Ah, eu sou um advogado recém-formado e eu peguei uma carteira, por exemplo, de um banco com 500 processos. E assim, eu não estou tendo retorno financeiro, eu trabalho muito, estou tendo que contratar outra pessoa e eu não sei o que eu faço, eu não estou tendo tempo de crescer, eu não consigo nem captar novos clientes, porque eu fico muito atolado nisso aqui. Então, o que isso tem a Uhum. ver com a segmentação? Quando você separa esses processos por alta complexidade, média e baixa, você consegue despender a energia necessária para cada tipo de processo. Se você tem no seu escritório 2 advogados, um sênior e um júnior, você já vai entender que os processos complexos você vai passar para o seu advogado sênior, os seus processos mais simples para o seu advogado júnior. Então, aquele processo ali, que é de alta complexidade, não é que ele é mais importante, mas ele vai te gerar mais uma rentabilidade melhor. Então, você precisa cuidar com mais carinho. Então, quando você consegue olhar ali, conhecer a sua carteira, você consegue enxergar em que você está investindo errado, que tipo de cliente que não é o seu perfil. Ou muita gente fala, eu sou advogado trabalhista, mas quando vê, tem mais processo tributário do que processo trabalhista. Então, você consegue saber que área você tem que estudar mais, qual área que está crescendo dentro do seu escritório, às vezes até sem querer. Então, assim, eu vejo que quando a gente apresenta pequenas ações para os escritórios pequenos, ele fala, nossa, e não é que tem muito processo que eu dou, às vezes eu fico peticionando em ações simples de execução e deixo meus processos ali mais graves, com potencial valor da causa maior, e eu não consigo me dedicar como eu queria. Então, uma simples atitude de gerenciar a sua carteira já vai trazer muita lucratividade. E eu acho que os escritórios eles estão olhando para isso hoje. Com a pandemia, a gente teve esse choque aí que a gente teve que aprender a trabalhar à distância. Então, muitas pessoas estão entendendo que precisam de um software. Quando eles começam a usar um software, eles querem aprender mais sobre gestão. Então, eu acho que a pandemia acelerou, sim, e abriu muitas portas para os escritórios de pequeno porte, de médio porte, para eles enxergarem a controladoria, porque eles precisam sobreviver no meio disso tudo, né? Isso aí. Eu falo também, complementando o que você colocou, assim, de forma excelente, Ana Flávia, também o que eu tenho para falar com o Silvio? Qual que é a importância, às vezes, da implantação da controladoria já no escritório de pequeno e de médio porte? É você já fazer ali os desenhos dos fluxos e procedimentos. Para quando você pegar esse cliente aí com 100 processos, 200 processos, 500 processos, seu escritório não abale e desestruture todo. Né? E que você tenha tranquilidade de fazer as captações, porque você sabe que já existe ali padrões e fluxos estabelecidos, que qualquer quantidade de processo que entrar ali não vai desestruturar a equipe. Às vezes você tem que fazer algumas contratações, né? Contratar mais advogado e tal, mas o procedimento já existe e você tem certeza que não vai haver falhas, que não vai ter perda de prazo, né? Que o seu cliente não vai ficar insatisfeito. Então é importante, desde pequeno, você já estabelecer ali qual que é o padrão e o fluxo do escritório. Porque senão o escritório fica muito amarrado às pessoas que estão ali, né? Hoje pode ser A, amanhã pode ser B, depois de amanhã pode ser C. E aí o escritório não vai ter um padrão dele, vai ter um padrão das pessoas que estão sentadas na cadeira. E aí o escritório fica amarrado, exatamente, fica amarrado aquilo. Aí perde a pessoa, perde todos os fluxos, todos os procedimentos, e aí o escritório fica desorientado. E muitas vezes o cliente acompanha esse A, B ou C para onde ele vai. Por quê? Porque às vezes ele está tão amarrado ali aos procedimentos daquela pessoa que não são os do escritório, que o escritório acaba perdendo o cliente, às vezes, em função de pessoas. Então, é importantíssimo isso, que desde pequeno, no começo, você já estabeleça ali os fluxos e procedimentos.
Com relação a software, a gente tem vários softwares. A gente tem software de graça, a gente tem software mais barato, a gente tem software de preço mais ou menos e tem os mais caros. Então, assim, na medida que você vai identificando aí o tamanho da sua carteira, é importante você ter um software. Agora, a partir de, se você tem 10 processos, eu já recomendo você ter um software, né? Para gestão dos seus processos. Planilhinha de Excel, né? Fazer ali na rede a distribuição, ótimo, funciona. Né? Não vamos desmerecer, não, porque funcionou durante muitos anos. Mas hoje a gente tem ferramentas aí acessíveis à nossa mão, às vezes sem custo nenhum, que dá para você fazer um trabalho muito bem feito. Né? Então, é igual educar menino, né? Filho. Desde pequeno é que a gente começa a plantar a sementinha ali, porque você não quer ser pequeno para o resto da sua vida, você quer crescer. E se você quer crescer, você precisa saber onde você quer chegar e como você quer chegar lá. Você quer chegar todo descabelado, troncos e barrancos, perdendo um monte de gente boa aí no meio do caminho e tal, ou você quer chegar bem, né? Então, é importante, sim, que estabeleça aí a implantação da controladoria, às vezes, não um núcleo, né? Porque às vezes as pessoas assustam, né, Ana? Ah, como é que eu tenho... É eu e um sócio, como é que eu vou ter uma controladoria jurídica? Exatamente, eu já implantei controladoria jurídica que a secretária era controle e a secretária era engenheira ambiental. Entendeu? Mas ele tinha a expectativa de crescer e cresceu. Hoje é um grande escritório aqui em Belo Horizonte. Então, mas na época, a controller dele era a secretária dele. Na medida que ele cresceu, ele sentiu a necessidade de contratar uma advogada para ficar exclusiva com aquela atividade. Mas antes era a secretária que fazia. Ela que mexia no sistema, ela que lançava ali os prazos, ela que... Ele já estabelecia ali, a gente fez o desenho do workflow dentro do sistema dele, ele tem um sistema excelente, ele já quis investir no sistema mesmo pequeno, então eu acho que é importante sim as pessoas já estabelecerem ali o papel da controladoria independente do porte do escritório, né? E hoje, sabe que eu vejo muito problema com o escritório pequeno? Autossabotagem, né? Ah, é só eu e mais um? Eu não vou cumprir no -2, que foi o prazo estipulado para eu protocolar, mas não vai acontecer nada. Porque não tem ninguém para, né, me vigiar. Então, isso a gente tem que entender, que nós temos que cumprir as nossas normas que a gente colocou ali no manual, né? Então, tem que evitar a autossabotagem, porque você vai crescer e precisa se acostumar a seguir normas, regras, né? É isso aí. A Evelyn Brito aqui está elogiando, falando aqui da sua... super eficiente, com muito conteúdo para compartilhar. Eu também acompanho a Evelyn aí nas redes sociais. Pessoa também maravilhosa. Vamos aqui. Peraí que eu vi a me doutora perco Tainara aqui. aí também. Mandar um beijo para a doutora Tainara. Muita gente bacana. Vamos ver aqui. Quase me falta entendimento. Vamos ver aqui. Isso, aí a gente tem aqui a Sara, nossa colega de comissão também. Poderiam comentar as diferenças do dimensionamento, definição de função da controladoria de acordo com o porte do escritório? Deixa eu entender. Ela quer que defina as funções da controladoria. O que tem que fazer a controladoria, o que tem que fazer o técnico em relação Mas de acordo com o porte do escritório. Eu acho que a gente até entrou um pouquinho nesse tema agora, nesse último exemplo que eu dei, né? Foi. Mas assim, é aquela questão que eu sempre falo. Não existe uma receita para você seguir. Você tem que pegar o básico, que é aquela parte administrativa, e implementando. E depois, se você vê que a controladoria consegue abarcar mais situações que o corpo técnico não está fazendo com a devida eficiência, aí a gente pode ir passando isso para a controladoria. Mas é tudo questão da parte administrativa mesmo. Começa por ali, já que você é pequeno, começa tendo um dia aí com um horário específico para você olhar sua agenda, para poder acompanhar os seus prazos. Então, tem que começar devagar até você sentir como que vai ser a receptividade para poder ir acrescentando mais atividades. Não coloca muita coisa, porque senão vai virar bagunça e acaba que o pessoal vai falar, olha, não deu certo a controladoria.
É um passo de cada vez, né? Absorve uma atividade primeiro, roda, funcionou, tá todo mundo treinado, todo mundo aderiu à nova cultura, beleza. Próxima atividade, aí absorvo outra atividade, né? Sabe o que E eu de acordo gostaria com de o falar? porte, Muita gente reclama da controladoria, fala que é um departamento que às vezes burocratiza muito o processo interno, e que os advogados eles não aceitam bem. A maioria das situações que eu já vi, que eu conversei com essas pessoas, a maior reclamação foi em relação à falta do controller estudar sobre inteligência emocional e saber ser líder. Porque você, controller, você que está à frente ali, você não pode chegar querendo impor as coisas de forma agressiva, de dizer que você que manda ali. Primeiro, não existe hierarquia entre as funções, nem entre advogado e controller, exato, nem controller e advogado. Estamos lado importante. a lado. Então, a gente é um apoio. Então, a controladoria ela tem que ser o controller, principalmente, tem que ser aquele braço direito ali do corpo técnico e não um empecilho. O controller que ele não é flexível, com cautela, que tem que saber medir a flexibilidade, bem provável que ele não vai conseguir fazer as atividades dele de forma eficiente, porque a equipe ela vai travar e não vai ser bem aceito aí a controladoria dentro do escritório. Então a gente precisa saber lidar com as pessoas e é muito além de estudar só gestão, TI, a gente tem que estudar as pessoas e se autoconhecer. Eu preciso melhorar a minha liderança, a minha comunicação é muito importante, principalmente nessa questão do home office. A gente precisa ter um contato próximo, tanto com o cliente como com a sua equipe. É isso aí. Eu faço algumas mentorias e às vezes eu percebo exatamente isso, que as pessoas têm que trabalhar mais a gestão de pessoas, o termo, inclusive, que você utilizou, inteligência emocional, né, do que às vezes a parte técnica. Tem gente que fala assim, Camila, quero fazer curso de controladoria, quero fazer curso de Power BI, quero fazer curso de gestão de projetos, quero fazer curso... Aí eu falo assim, e pessoas? E lidar com pessoas? E comunicação? Hoje isso é um diferencial gigantesco na contratação hoje. Hoje tem sócios que ele prefere muitas vezes contratar uma pessoa que tem uma bagagem de liderança, né, de motivar as pessoas ali, do que às vezes a parte técnica, porque a parte técnica a gente treina a pessoa, a gente tá, né, ali junto aprendemos. Agora, já vir com essa bagagem, às vezes, de relacionamento interpessoal, de liderança, de inteligência emocional, isso hoje em dia é um diferencial cada vez maior aí dentro tanto de escritório de advocacia quanto de departamento jurídico. Porque lidar com pessoas não é fácil, a gente tem gente de todos os tipos, né? Não é fácil. Muitas gerações se encontram, estagiários com advogados mais velhos, então assim, cada um tem uma vibe, cada um tem um Exato. tempo, e outra coisa, cada advogado tem um perfil. Então você tem que entender o tipo de advogado até para você redistribuir os trabalhos. Se tem advogado que não é bom para Exato. caso, coloca ele ali na consultoria. Quem gosta mais de peticionar, coloca ele na parte técnica. Então, a controladoria tem até essa visão, através de uma lista de conformidade que pode ser implementada. Viu ali que o advogado não está fazendo as coisas no prazo? O que será? Será que o problema é dele? Ou será que é algum processo interno da Orientar controladoria? Às Orientar o vezes escritório, às vezes, onde aproveitar melhor os seus colaboradores, né? Os seus profissionais, porque a gente consegue identificar isso na medida que a gente tem ali o timesheet implantado, que a gente conhece, a gente tem um contato direto ali com a equipe técnica. Né? Lembrando que a gente tem aí vários formatos de controladoria. A gente tem uma controladoria com controller e várias pessoas abaixo, dependendo do porte do escritório, mas a gente também tem um escritório que uma única pessoa realiza todas as atividades da controladoria. Às vezes o porte do escritório é tão pequeno que ele faz ainda todas as atividades da controladoria e ainda ajuda a equipe técnica, né? Com a até que elaboração das advoga meio petições e período tal. e meio período da controladoria, né? Exatamente. Nossa, Já complicado. implantei. Exatamente. Né? Então, não tem. A Sara aqui também, ela fala assim, a falta de entendimento e fonte resistente, e fonte resistência sempre. Isso mesmo, a comunicação é essencial. Foi um comentário aqui que ela fez.
O Paulo colocou aqui quase 24 horas, não entendi, eu acho que deve ter sido um comentário às Os vezes. meus comentários estão travados. É o Paulo Povo que está falando o nome dele? Isso, é. É porque ele é do software É. de gestão. É porque o software dele é 24 horas. A hora que a gente quer acessar, a gente consegue. Ah, Paulo, um que você abraço, falou, viu? né, de 24 horas, falou, não, 24 horas não, então ele fez o comentário aqui. Aí ele também está falando aqui, o que você mais odeia, Ana, como controller? O que você mais odeia? Em questão de atividade que é exercida ou na questão de relacionamento? A gente tem que ver essa Ele não diferença. abriu, então você vai falar os dois para gente, já que você abriu esse leque aí. Eu não falaria que eu odeio nada no que eu faço, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E a cada dia eu vejo que eu sei menos e que eu preciso aprender mais. Então, eu nunca estou satisfeita. Se eu vejo que tem. As coisas que eu mais gosto é identificar com os meus erros no que eu preciso estudar e no que eu preciso melhorar. Então, se às vezes eu vi que eu atrasei ali a entrega de um relatório, é o momento que vem um insight. Eu preciso fazer um novo plano de ação para melhorar a entrega do meu relatório. A partir do momento que eu vi que a minha estagiária fez alguma coisa errada, eu já paro e penso: epa, será que eu me comuniquei com ela da forma correta? Será que o que eu disse foi o que ela realmente entendeu? Então, não tem nada que eu odeio na controladoria. Tem coisas mais difíceis que outras. Por exemplo, você ter um controle aí do prazo da sua equipe entregar o que você precisa. Porque eu sou muito acelerada. Se você me falar, olha, eu preciso disso aqui amanhã, eu fico até meia-noite, eu fico até de madrugada, mas eu te entrego no que eu combinei. E nem sempre as pessoas são assim. O advogado vai te falar, ah, mas hoje nem é o prazo da controladoria, hoje é o prazo da controladoria, não é o prazo fatal. Então, uma coisa que me incomoda é isso. A gente não ter o mesmo tempo das outras pessoas e ter que se segurar. Mas em questão de atividade, eu sou apaixonada pelo que eu faço e o que eu odeio, vamos dizer assim, como ela disse, é entender que nem todo mundo tenha o meu perfil. A gente saber ter essa inteligência de entender, opa, eu tenho que respirar e entender que eu posso ter errado Cada ali. um faz no seu tempo, né? Exatamente. Se autoconhecer. Isso aí. Bom, eu gosto também, às vezes as pessoas falam assim, o que é controladoria, Carmélia? Eu falei, é uma área em que faz toda a atividade chata do direito. Porque tem gente que odeia fazer cadastro, odeia tratar Eu amo. publicação, eles gostam de peticionar, estudar doutrina, jurisprudência e tal. Aí quando eles falam isso comigo, eu falo assim, eu sou suspeita, porque eu amo tudo que eu faço. Então, para mim, não é a parte chata do direito, é a parte legal do direito. Mas para aquele advogado que não tem aptidão para isso, é a parte chata do direito, né? Esse A ponto Tatiana está comentando. A Tatiana está comentando aqui também, correspondente realmente é um caos. é Eu um vou até caos. citar um exemplo aqui, além de um caos, é importantíssimo, e isso vai depender do porte do escritório. Quanto maior o porte do escritório, essa função ainda é mais primordial, né? Então, de fato, os Sim. escritórios de menor porte, de médio porte, às vezes não sofrem tanto impacto com relação a isso, se não utilizam muito deste serviço, mas se é um serviço muito utilizado dentro do escritório, isso é importantíssimo. Eu já tive cliente que identificou, após a implantação da controladoria, e esse serviço ter sido absorvido pela controladoria, ele identificou a necessidade de abrir uma filial em uma determinada comarca, de tanto que ele estava gastando com correspondente. Ele estava gastando É, tanto dinheiro com correspondente que ele fez um levantamento que valia às vezes a pena ele alugar uma salinha, colocar um advogado ali com a plaquinha do escritório dele, valia a pena ele abrir uma filial do que ele ficar pagando o valor que ele estava pagando, gastando ali com correspondente. Então, isso é importantíssimo. Você ter parceiros ali habilitados que entendam ali o perfil do escritório e a sua prestação de serviço, né? uhum. Já ter ali os Quem é valores seu todos banco de dados. estabelecidos, né? Então, assim, importante que você tenha ali toda a parte de correspondente bem desenhada, com uma gestão bem bacana, porque senão você perde muita grana, né? Eu queria dar uma dica É, em questão de isso. correspondente. Eu utilizo uma startup que gerencia todos os meus correspondentes.
Chama Minhas Audiências. Quem tiver interesse, eu não estou recebendo nada para isso, não. É porque facilitou a minha vida, o meu fluxo acabou, eu faço tudo lá. É um sistema onde fica todos os dados, eles são os responsáveis por contactar, fica tudo registrado, eles são os responsáveis por gerar boleto para que a empresa pague, eles encaminham tudo. Então, assim, reduziu, aumentou muito a minha produtividade. Eu perdia muito tempo com correspondente. Através dessa startup, eles fazem tudo aí para nós e a gente tem um sistema com o nosso login e senha que a gente acompanha tudo assim em tempo real. Então, fica a dica aí para quem está perdendo muito tempo com correspondente. E o melhor é que o valor é padronizado no Brasil inteiro. Ele cobra pelo Bacana. tipo de Como é que atividade. chama, Ana? Repete pra Minhas gente. audiências. Minha audiências? Minhas audiências. Eles Minhas tudo mudaram no plural? tudo no plural. Eles mudaram, parece recentemente de nome, mas depois qualquer coisa eu coloco aí para vocês o novo nome, porque parece que mudou. Mas é muito bom. Tá, Inclusive, eles estavam na Fenaló, eu acho que alguém já deve conhecer, vale muito a pena. tá. Bacana. Deixa eu ver nosso tempo aqui. A gente ainda tem mais uns 9 ou 8 minutinhos. Nossa, passa É, muito rápido. passa rápido, né? Olha o tanto de tempo que já tem. Aí agora, o que, que eu queria que a gente comentasse? Os benefícios, a gente já falou, né, de alguns benefícios, mas vamos ratificar aí os benefícios da controladoria jurídica. Certo, os benefícios. Vamos lá. Aumenta a produtividade do corpo técnico, você tem uma melhor comunicação com o seu cliente, isso vai aumentar a vai fidelizá-lo, né? Ele não vai te trocar por qualquer outro advogado, porque ele sabe que ele tem alguém que ele pode confiar. Você vai conseguir gerenciar a sua carteira de cliente para ver como é que anda aí seu trabalho. Você vai conseguir trabalhar com jurimetria também, é possível, através de uma controladoria. Você consegue conhecer o seu negócio, você consegue transmitir a qualquer hora para a sua diretoria ou para os seus sócios a real situação aí do seu jurídico. Você consegue acompanhar a produtividade do seu corpo técnico, dos seus advogados, para que você consiga distribuir aí o trabalho de forma justa, consegue, porque através do software você consegue todas essas informações, você consegue também através dos manuais de fluxos e procedimentos para padronizar aí e dar uma cara para o seu escritório. Tem muita gente que olha o tipo de petição e fala, nossa, essa petição é nível escritório X. Então, você consegue aí Uhum. elevar a qualidade do seu trabalho. Então, acho que, se eu for falar aqui de qualidades, tem muitos benefícios. E principalmente aí a questão da boa comunicação, né, com a equipe, com o cliente. Eu acho que o principal é isso, entregar um bom trabalho para o seu cliente, que o restante a gente tem que prestar atenção também, mas o principal é isso, você entregar um trabalho excelente. Isso aí. Ana, agora uma perguntinha não está dentro do nosso roteirinho, mas era assim, é uma coisa que eu acho que as pessoas ainda precisam ouvir muito sobre isso e tal. Você indica, né? Tipo assim, que a gente vê que a área do direito ela tem um leque muito grande, né? Você pode fazer direito para fazer concurso, para advogar. Eu fiz uma live há pouco tempo que a controladoria jurídica, ela hoje é uma nova profissão dentro da área do É, direito, né? Porque você não advoga, mas você tem que ser advogado para realizar o papel de controller. Eu tenho controladorias que têm outras funções, né? Outras profissões realizando atividade, tenho sim, bibliotecários, tenho administradores, administrador. né? Tenho fisioterapeuta, eu tenho o próprio caso da secretária que era engenheira ambiental, mas a controller eu sempre indico que tenha a formação na área do direito, né? Então, o que você tem aí para dizer aos jovens advogados ou aos advogados também? Outro dia eu fui falar jovens advogados, eu tenho um grupo de WhatsApp de controladoria, e aí uma pessoa falou assim, mas eu não sou mais jovem. Eu falei, eu também não, estou aqui até hoje, Não, né? né? Mas assim, para os advogados, então vamos usar o termo jovens. O que você tem aí para dizer para os advogados que têm interesse nessa área? O que devem fazer? Qual que é o primeiro passo? O que ele deve fazer para se destacar, para entrar nessa área, para motivar as pessoas aí com relação a isso?
Então, primeiro a gente tem que identificar o que a gente gosta de fazer. A controladoria, muito se fala, mas ela é uma profissão. O controller, ele tem um dia a dia tenso, precisa de muita tranquilidade. Então, você tem que ver se realmente você tem o perfil e você gosta de fazer isso. É muito importante que a gente tire isso da cabeça de que eu fiz direito, eu tenho que advogar. Se você não está feliz, corre atrás do que você quer. Eu recebi hoje um direct de uma colega que falou: eu me descobri controller hoje e eu vou procurar outra coisa, me ajuda, eu quero trabalhar nessa área. Não achar que você ser controller, você é menos do que advogado. O controller é uma profissão incrível. Você tem que estudar liderança, você tem que estudar gestão de pessoas, você estuda informática, você estuda muita coisa. Então, não é uma subprofissão dentro da advocacia, não é. Pelo contrário, você é um líder, você é um gestor, você tem um perfil diferenciado. Então, focar aí nessa área da gestão, se você quer estudar gestão, em primeiro lugar, estudar liderança e tentar, por exemplo, fazer uma visita em uma controladoria para você acompanhar o trabalho. Inclusive, eu já fiz isso, essa troca de experiência com outros escritórios, foi muito maravilhoso. Eu consegui ver Bacana. as formas de trabalhar, né? Então, primeiro, conhecer e saber o que que faz, e estudar gestão, e aí a sua inteligência emocional e essas áreas aí que não são tão focadas no direito. Abrir aí a cabeça. Isso aí. Você tocou num ponto também que eu trabalho muito com as pessoas que estão ao meu redor. É o complexo de inferioridade das pessoas que trabalham em controladoria. Não, Pois é, eu entendo. controladoria não é o patinho feio da advocacia. Pelo contrário, somos pares, temos que ter tanto conhecimento técnico quanto a própria equipe técnica, mas cada um dentro das suas qualificações. Né? E isso tem que partir de nós profissionais da área. Nós é que temos que nos impor, nós é que temos que nos profissionalizar e demonstrar que hoje a controladoria é uma nova área do direito. Não é assim, se não deu certo para advogado, vai fazer controladoria. Não, é opcional, não é porque foi a única coisa que me restou. Eu que quis fazer. Se eu quiser advogar, eu advogo. Mas eu é que não quero. Eu me adaptei, eu me encontrei nessa área de controladoria jurídica. Então, é importante a gente bater isso junto aos advogados, né? Tem, às vezes, muitos advogados recém-formados nessa área? Tem, mas às vezes para ele justamente se identificar, para ele fazer, será que eu gosto mais disso ou eu gosto mais da advocacia? Né? E Qual quando que é o problema? eu me tornei controller, eu advogava com uma empresa bem famosa no Brasil aí, entendeu? Gigantesca, mas eu falei, eu não quero advogar. Eu quero ser controller. Eu me apaixonei. Se eu falar assim pra mim, você quer voltar? Não, não vou falar que nunca, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas se eu puder É, escolher, eu prefiro mil vezes, porque eu passei pelas duas experiências. E é onde eu é me isso aí. encontrei. É isso aí, né? Ana, então eu acho que é isso. Eu gostaria de te agradecer aí novamente, né, pelo Tá? contato, por aceitar aí fazer conosco esse bate-papo. Eu acho importantíssima essa troca, né? Você é muito profissional, muito simpática, demonstrou aí bastante conhecimento para gente. Eu acho que você passou aí vários exemplos e realidades em que as pessoas precisam aí desse feeling, né? Desse incentivo, desse incentivo aí, porque é uma área ainda nova, se fala muito, mas ainda é uma área nova. E muitíssimo obrigada mesmo pela disponibilidade, por compartilhar conosco. Quando vir a Minas Gerais, a Belo Horizonte, a casa literalmente está com as portas abertas. Nós estamos aí com planos de vários seminários, comitês, tanto pela comissão que eu também gostaria de colocar aí depois a par desses comitês, e quem sabe a gente fazer uma parceria e você poder participar conosco também, porque eu acho muito importante a gente fazer essa troca aí com as pessoas. Muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz. Eu sempre falo, ninguém sabe tanto que não pode aprender ou ensinar, né? E o que eu É isso gosto é aí. isso, aprender com você e ensinar o que eu sei e todo mundo sai ganhando. Eu agradeço de coração. Eu admiro muito o perfil de vocês.
Obrigada. Estou A à Karen está aqui disposição. nos assistindo também. Ah, É uma outra pessoa também que eu não conheço, mas que eu acompanho aí nas redes sociais e que eu vejo também que é uma referência aí nessa área e que está aí conosco desbravando e divulgando o tema aí para todo mundo, tá? Karen, muitíssimo obrigada aí novamente por estar nos assistindo, né? E um forte abraço aí, Ana. Um beijo, até mais. até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.